Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje nós vamos aqui falar do capítulo 2 de Daniel, iniciando o capítulo aí. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, e segue nós também no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus? Capítulo 12, verso 1 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, está falando de Israel, tá bom? E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve na nação. Até aquele tempo, mas naquele tempo livrará-se-á o teu povo de todo aquele que for achado escrito no livro. Então vamos entender aqui, né? Miguel é o grande arcanjo, também se referido a ele como o grande príncipe. Ele é o Senhor protetor de Israel, né? A favor dos filhos do teu povo, e se não for por ele, Israel, sem dúvida, será. Então aqui está falando a respeito unicamente de Israel, tá? Aqui está falando de Israel, Daniel trazendo a profecia aqui sobre Israel, né? Sobre aquilo que vai acontecer. Verso 2: E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui mostra que a questão da morte. A morte não é o fim de nada. A morte é um começo, né, de grande alegria ou de grande tristeza, porque se a pessoa ela morrer, não acaba nada, né? Porque muitos vão ressuscitar. Aqueles que dormem, eles vão ressuscitar. Uns para vida eterna e outros para vergonha eterna. Verso 3: Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que de muitos ensina a justiça, como as estrelas sempre eternamente. O que eu olho aqui no verso 3, né? Eu olho no 3 aqui que Daniel fecha as palavras e sela o livro, né? Significa que Daniel foi dado o plano inteiro com respeito ao destino de Israel e não se pode dizer nada mais. A frase aqui, até o tempo do fim, tem a referência ao fato de que a profecia recém-entregue por Daniel tem referência ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e assim se multiplicará. Se refere também ao aumento tremendo da tecnologia que nós estamos vendo aí, tá? Então hoje nós estamos vendo a tecnologia, o conhecimento do homem, o homem querendo ser Deus, o homem fazendo muitas coisas. Então tudo isso, Daniel já via isso dentro de um futuro e que nós hoje estamos presenciando isso hoje, né? Então é interessante a gente observar isso no verso 4. Verso 5: E eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois que estavam em pé, um deste lado, à beira do rio, e de outro do lado do rio. Daniel está falando do rio Irdeque, tá? Quer dizer o Tigre, o rio Tigre, tá? Que está perto do Eufrates. Então ele está falando aqui diretamente para Israel, tá? Então esse capítulo 12 tem nada a ver com a igreja. Ainda que pessoas vão falar, não, mas tem a ver com a igreja. Não, tem nada a ver com a igreja. Isso aqui é uma profecia específica para Israel. O capítulo 10 também, o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, tá? Tudo se refere a Israel. Tem nada a ver com a igreja aqui, tá? E disse ele, um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio,
Quando será o fim dessas maravilhas? Um homem vestido de linho, sem dúvida se refere ao mesmo descrito em Daniel 10, 5 e 6, né? A frase que estava sobre as águas do rio, em realidade diz quem estava em cima das águas do rio, que significa que é Cristo, né? Aparentemente foi suspenso no meio lá. Então, verso de número 7. E ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, qual elevou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu. Jurou aquele que vive pelo século do século, seria para o tempo e tempos, e a metade de um tempo. E quando ele acabar de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, né? O que acontece aqui? Nós vamos dar continuidade a esse capítulo 7 no próximo vídeo que a gente fizer, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.